Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Graças ao nosso Senhor pelo privilégio que nós temos de mais uma vez, mais uma noite, nós temos aí a oportunidade de nos reunirmos para adorar o nosso Senhor. Quero convidar a todos para abrir a palavra do Senhor comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Graças a Deus pela palavra do nosso Senhor. O tema que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite diz a respeito sobre os benefícios da justificação em Cristo. Tá? Alguém pode perguntar o que é a justificação? O que significa ser justificado diante de Deus? Justificação, ela tem no seu contexto, ela traz para nós a ideia de alguém que foi declarado justo. Tá? É claro que eu e você temos o pleno conhecimento de que a nossa natureza ela está corrompida pelo pecado, nascemos em pecado, morreremos com esta natureza pecaminosa, corrompida, manchada pelo pecado, mas uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, entregou a sua vida lá na cruz, segundo a vontade do Pai. Então, este ato do nosso Senhor nos declara justo. Não quer dizer que nós não temos mais pecados. Não significa que eu e você estamos livres do pecado. Estaremos livres da corrupção do mal e de tudo que está envolvido neste contexto somente na eternidade, na glória com o nosso Deus. Mas neste tempo, por Cristo, temos a oportunidade de sermos considerados justificados diante de Deus. E eu quero compartilhar com vocês sobre este assunto, né? Para nós entendermos o que o apóstolo Paulo quis escrever aos Romanos, esse trecho, capítulo 5, ele traz informações para nós, porque o apóstolo Paulo, ele mostra que a justificação pela fé, ela é necessária para que nós pudéssemos ter a reconciliação com o nosso Senhor. E o apóstolo Paulo mostra, então, que através da nossa fé em Cristo, nós somos justificados por ele. Então nós alcançamos essa graça não por nossas obras, não por nossos méritos, não porque Deus olhou para mim e olhou para você e disse, esse aí
é o cara. Esse aí é bom. Aquela mulher é top. Não. Deus olhando para nós, ele nos justificou em Cristo na eternidade, olhando para nós e não contemplando nada de bom. Deus, ele olha para mim, ele olhou para mim, ele olhou para você e ele chegou à conclusão, não tem nada de bom nele. Mas pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos esta graça. E o apóstolo Paulo, então, compartilha essa informação com os romanos, para que eles tivessem um bom conhecimento sobre este fato, sobre esta ação pela qual o nosso Deus realizou, segundo o seu propósito, por meio da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui diz respeito sobre os benefícios. Quais os benefícios para a nossa vida? Quais os benefícios que a justificação traz para a nossa vida? Porque algumas pessoas podem olhar e dizer, mas ser justificado, o que isso interfere? Qual que é o real significado? Quais que tantos benefícios nós temos para analisarmos, refletirmos e aí então tirar uma conclusão positiva? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite. Bom, primeiro, a justificação em Cristo nos garante a paz de Deus e nos faz ter anseio pela sua glória. Então, a primeira coisa que a justificação traz para nós de benefício é isto. Ela nos garante a paz com Deus e nos faz ter anseio pela sua glória. Foi o que nós lemos nos versículos 1 e 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que é esta paz? O que é esta paz? Certamente, acho que uma pessoa que traria uma definição lógica sobre o que é a paz é quando uma pessoa se retira para um lugar bem distante, calmo, né? Tem gente que após um tempo ali de trabalho durante todo o ano, quando vai tirar uma férias, qual o lugar que ela quer ir, geralmente? Um lugar onde ninguém venha causar nenhum incômodo. Um lugar onde ela possa ter alívio no seu coração, não se preocupar com nada. Um lugar onde ela possa não ter nada à sua volta que te perturbe, que te irrite, que te deixe ansioso, preocupado. Não, é essa paz que Paulo está dizendo? Não, não é desta paz. O significado básico desta paz é a reconciliação com Deus por meio da morte do seu Filho Jesus Cristo. É esta paz. Mas por quê? O pecado, ele traz culpa para nossas vidas. Não é isso? Quando Adão e Eva pecaram, qual que foi a reação que eles tiveram? Quem se recorda? Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor. Qual que foi a reação que eles tiveram? Vergonha, ficaram com vergonha. Eva olha para Adão, o que é isso? Que situação que você está na minha frente? E Adão olha para ela e diz, e você? E um começa a ter vergonha do outro, e o sentimento de culpa. O sentimento de culpa. Porque quando Deus vai visitar o casal e chama eles se escondem da presença do nosso Senhor. E por que eles se esconderam? Por causa que ali eles estavam sofrendo as consequências do pecado. E nós vemos perfeitamente que o pecado, ele gera culpa. Aquele sentimento de pesar. E você fica se sentindo condenado, culpado. Você não enxerga uma saída. Mas uma vez que eu e você fomos reconciliados com Cristo, nós já não sentimos mais isto. Nós sentimos paz no nosso coração, mesmo reconhecendo a nossa situação, ainda pecadores. Mas nós temos a paz com o nosso Senhor, com o nosso Deus. E isso, então, nos faz entender que a reconciliação com Deus por meio da morte de Jesus Cristo é o único meio que eu e você podemos sentir a verdadeira paz. Não uma paz passageira que eu e você podemos sentir no momento de folga, no momento de férias. Não, é uma paz livre da condenação do pecado, dos nossos atos errados, dos nossos atos pecaminosos. Ainda que eu e você pecamos, o que a palavra do Senhor nos diz, segundo a carta, que João escreve aos seus ouvintes, as pessoas que receberam aquela carta? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecarem, lembre-se, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo.
Glória a Deus por isso. Então, primeira coisa que nós devemos entender, o significado básico desta paz é a reconciliação e o livramento desse sentimento de culpa. Isso implica a remoção da ira de Deus sobre o pecador e a restauração. Irmãos, devemos entender que, uma vez que o homem tornou-se passível da punição do nosso Senhor, quando o nosso Deus nos escolhe, nos elege em Cristo Jesus, e então nós somos salvos do pecado, fomos também salvos da ira. E isso nos traz alegria no coração, porque sabemos que, ainda que eu e você possamos ainda cometer pecados, ainda podemos errar. Hoje nós, no início do culto, nós fizemos aqui um tempo de contrição, uma breve oração, pedindo a Deus o perdão pelos nossos pecados hoje. Os pecados cometidos hoje, para que possamos cultuar o nosso Deus com toda alegria e convicção, sem sentimento de culpa. Mas amanhã, eu e você tornaremos a pecar. Não é assim? Amanhã não vivemos a prática do pecado, mas fatalmente, irmãos, nós erraremos. Quem que consegue, com toda convicção, amanhecer amanhã e dizer, hoje eu não vou cometer pecado nenhum? Quem que pode dizer, essa semana eu não vou cometer pecado nenhum, eu não vou errar diante do meu Senhor? Não conseguimos. Bem que nós desejamos, mas nós não conseguimos, porque ainda permanece em nós essa natureza pecaminosa, mas pela graça do nosso Senhor, nós sentimos alegria e paz na nossa vida. E isso nós trazemos como aplicação para nossas vidas. Não é? O diabo, ele tem por ação fazer o quê? Acusar, trazer culpa. Mas por Cristo Jesus, aquele que foi uma vez reconciliado com o Senhor, não precisa sentir-se acusado por ele, mas pode com toda convicção ter a certeza de que foi alcançado por Deus na sua graça e no seu perdão. Foi o sangue de Cristo, representado por todo o seu sacrifício vicário, que trouxe a reconciliação, e foi seu Espírito que trouxe ao coração de todos os crentes genuínos a apreciação daquilo que a redenção, por meio do sangue, concretizou. Glória a Deus por isso. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos lavou. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos torna santo. Por isso, então, eu e você temos esta convicção, temos essa certeza. É por meio da pessoa do nosso Salvador, apropriadas da nossa fé, é que o acesso a este estado de graça, isto é, o estado da justificação, ele foi efetuado. Tá? Nós vemos pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, quais foram as palavras dele lá na cruz, uma das últimas palavras do nosso Senhor. Está consumado. Isto é, a dívida está paga. Senhor, eu paguei pelos erros deles. Aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que o Senhor predestinou, eles foram justificados, eles estão justificados. Eu paguei com o meu sangue. Irmão, não fique sentindo-se culpado por nada. O diabo pode usar pessoas para te apontar o dedo, para condenar você pelos seus erros, pelos seus pecados. Não fique culpado quanto a isso. Lembre-se do amor de Deus sobre a sua vida. Lembre-se da misericórdia de Cristo. Lembre-se daquilo que Ele fez por mim e por você. Não deixe que nada roube a tua paz, não deixe que nada roube o teu sossego, mas que a cada momento, que a cada dia, nós possamos sentir a graça de Deus renovada na nossa vida. Mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas limitações, como nós devemos viver a cada dia. Conselho do apóstolo Paulo, aquele, pois, cuida para estar em pé. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que dará suporte para que vocês possam suportar todas estas coisas e assim viverem na presença e na graça do nosso Deus. Glória a Deus por isso. É por esta razão que eu e você nos gloriamos na presença do nosso Senhor, como o texto do apóstolo Paulo nos diz aqui, né? Por intermédio de quem obtivemos, versículo 2, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A razão não só para a emergência da esperança da vida por vir, mas também para a nossa participação em sua alegria.
na sua alegria. Uma vez que entendemos que fomos justificados, nós nos gloriamos no Senhor. Nós temos a expectativa de desejarmos a sua glória. E é isso que alegra o coração do crente. É isso que alegra, que consola o coração do salvo. Ele não fica preso a tudo que está à sua volta, mas ele contempla a obra redentora do nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo traz aqui, tem em mente, é o seguinte: embora os cristãos sejam agora peregrinos na terra, não obstante, por sua confiança, se elevam acima dos céus, de modo que afagam em seu peito sua futura esperança com tranquilidade. Uma vez justificados, mesmo que eu e você erramos, nós não perdemos a esperança de alcançarmos a glória do nosso Senhor. Porque nós sabemos que o nosso Senhor, Ele nos entende. Ele compreende a minha fraqueza, Ele compreende a sua fraqueza, Ele compreende a sua limitação, a minha limitação. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos falhos. É por isso que com amor Ele nos guarda. É por isso que com amor Ele inspirou homens santos para escrever esta palavra que hoje edifica as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Segundo benefício da justificação em Cristo, a justificação em Cristo nos faz alegres nas adversidades, nas tribulações. Parece que é algo sem lógica, né? Quem que fica contente nas tribulações? Quem que fica? Fundiu o motor do carro. Quem que vai dizer, graças a Deus, fundiu o motor do carro? Que glória, que maravilha. Já parou para pensar que parece que quando você está no mês apertado, é aí que acontecem as coisas? Você está apertado, não pode nem queimar o chuveiro e começa, né, que já faz a diferença, e começa a vir um monte de problema. E como que é fácil, né, passar por dificuldades? Como que é fácil passar por momentos difíceis? Como que é fácil? Eu ouvi uma vez um pregador, um pastor, dizendo na sua mensagem, no trecho da sua mensagem, ele diz o seguinte: irmãos, você não precisa convidar para os problemas virem até você, eles vêm sozinhos, vêm por conta. Não é? É assim. As circunstâncias à nossa volta, irmãos, tem momentos que nos causam aflições, mas o que a palavra do Senhor nos mostra? Olha aqui, versículos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei aqui de casos, né, cotidianos, de tribulações, mas quando falamos de tribulação aqui na Bíblia, necessariamente não está abordando esses fatos, né? O carro quebrou, ficou doente. Isso aí pode, de certo modo, estar envolvido. Mas a maior tribulação, a nossa maior luta, qual que é? Espiritual. Espiritual. Né? Quando Satanás ele usa os seus adeptos para nos causar aflições, para nos oprimir, para tentar parar a obra do Senhor. E isso nós contemplamos no contexto que o apóstolo Paulo vivia nos seus dias. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele viveu uma vida fácil? O apóstolo Paulo viveu uma vida tranquila? Aquele homem que perseguia cristãos, aquele homem que entrava dentro das casas, ele arrastava mulheres, arrastava homens, velhos, crianças. Se fosse cristão, ele prendia e levava para serem julgados. Agora, quando aquele homem se converteu, ele teve um encontro com Cristo, como foi a sua vida? Tranquila? Foi sossegadinha? Foi na paz? O apóstolo Paulo teve um dia e falou para os companheiros dele, os outros apóstolos: vocês são discípulos de Cristo? Vocês são apóstolos? Eu também sou. E muito mais, viu? Porque eu já passei por fome, naufrágio, apanhei de açoite, de vara, perseguição muitas vezes, perigos de morte. Só que o apóstolo Paulo reclamava dessas coisas? O apóstolo Paulo reclamava? Não reclamava disso não. O que o apóstolo Paulo sentia? Ele sabia que essas tribulações produziriam nele o quê? Perseverança ou paciência. Olha o que ele diz: não somente isso, mas também nos gloriamos.
o apóstolo Paulo antecipa possíveis tribulações. Ele declara que essas calamidades não impedem a felicidade dos cristãos. Olha que impressionante, irmãos, o que é a obra de Cristo na nossa vida? Olha os benefícios da justificação em Cristo. Você acha que um crente suporta perseguição porque ele tem força em si mesmo? Não. A justificação faz isso na vida dele. Viu? Por mim e por você, irmãos, na primeira perseguição a gente já saía correndo. Negava o nome de Cristo. Mas uma vez justificados, uma vez os nossos corações transformados, nós suportamos todas as tribulações e glorificamos o nosso Deus. E nenhuma tribulação tira a nossa esperança no nosso Senhor. É isso que o apóstolo Paulo ensina. A sustentação do apóstolo Paulo de que santos se gloriam em suas tribulações não deve ser entendida como se não temessem a adversidade, ou não se sentissem a dor das aflições e as amarguras quando elas lhes sobrevêm. Irmãos, vamos voltar um pouquinho na história. Vamos pensar que hoje nós estaríamos vivendo os dias da igreja primitiva. Império Romano. O imperador dando a ordem e a permissão para perseguirem os cristãos. Quantos de nós ficaríamos em paz sabendo que um soldado poderia passar a qualquer momento aí e entrar e prender todo mundo, matar alguns? Quantos de nós glorificaríamos ao Senhor? Com isso, nós entendemos por que Deus permite a igreja passar por lutas e sofrimentos. Porque é no momento da luta que o verdadeiro cristão ele é provado. É no momento da perseguição, das tribulações, que o crente fiel, ele se manifesta. O crente que não é fiel, ele não vai ficar firme. Ele, aquela expressão comum, né? Ele vai espanar. Ele vai entregar os pontos, ele vai jogar a toalha. Mas o justificado não. Porque tem uma graça sobre a vida dele, a transformação da sua mente, do seu coração, e nada faz com que ele se afaste da presença do seu Senhor, ainda que ele passe por momentos terríveis na sua vida. E olha que interessante o que o apóstolo Paulo ensina, que essa tribulação produz perseverança. O reformador João Calvino diz que quando aquela submissão interior, que é infundida pelo Espírito de Deus, e aquela consolação que é comunicada pelo mesmo Espírito, assumem o lugar da nossa obstinação, então as tribulações, as quais só podem produzir indignação e descontentamento, tornam-se meios de gerar a paciência. É ruim passar por tribulação, correto? É muito ruim, né? Ninguém em sã consciência vai acordar pela manhã e vai afirmar, né? Nossa, tomara que aconteça um problema grande hoje. Ninguém vai falar isso. Ninguém quer passar por problema. Mas os problemas aparecem. E quando você passa pelos problemas, e quando você os enfrenta, como que você fica depois? Você sente alívio e você se sente mais maduro. Você fica uma pessoa mais experiente. Por isso, irmão, não reclame nas suas provações, não reclame nos seus problemas, não reclame no seu cotidiano, seja lá qual for o problema, a tribulação que você está enfrentando. Porque eu sempre digo, né, que nós temos 3 situações que nós passamos por problemas. Primeiro, nós causamos os nossos próprios problemas, né? Eu já devo ter compartilhado uma vez aqui, né? O irmão... Uma vez eu ouvi um trecho no pregador, né? Um pastor pregando, e a mulher chegou nele e falou, né? Pastor, não tô aguentando a minha vida, o diabo tá roubando tudo, tá acabando com a minha vida, tá destruindo meu lar, tá um caos a minha casa, olha, tá acabando com tudo. E ela tava reclamando de um problema financeiro. Aí o pastor foi ouvindo, até que ele sentiu de perguntar para aquela mulher, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora tem cartão de crédito? Pastor, nem sei quantos eu tenho. Se ela não sabia quantos cartões de crédito ela tinha, ela não sabia nem quanto que ela devia na fatura. Né? Aí é aquele choque quando vem a fatura, né? Vem ali o envelope, você vai ver lá, nossa, mas parece que eu não gastei tudo isso. Não é? Porque antes da fatura, qual que é? Não, vamos usar, depois a gente vê o que faz. Depois a gente resolve. Né? A gente paga, não fica sossegado.
Mas quando vem o envelope, meu Deus do céu. Então, primeiro, nós passamos por problemas porque nós mesmos causamos. Passamos, às vezes, por problemas porque as circunstâncias contribuem para que isso aconteça. Eu falei de carro quebrado, uma pessoa que fica doente. Quando você está juntando aquele dinheirinho, você fala, nossa, agora vai dar certinho. Eu vou conseguir, finalmente eu vou conseguir fazer uma reserva. Aí acontece alguma coisa, pronto, foi a reserva embora. Né? Já era. E depois, Deus permite que eu e você passamos por dificuldades. Nossa, irmão, mas Deus permite? Claro que permite. Deus não cria crente mimado. Viu? Sabe aqueles pais que mimam o filho? Sabe, mima, faz todas as coisas? Deus não faz isso. Deus, ele permite que eu e você passemos por algumas situações difíceis para nós criarmos maturidade. Não fique com raiva de Deus. Viu? E nem fique com raiva de mim. Pregador, não estou gostando disso que está dizendo, não. Não, Deus permite. Permite para que a gente amadurece. Nós ficamos mais crentes. Né? A gente ora mais. Nós buscamos mais ao Senhor. Quando está tudo bem, às vezes nós nem lembramos de orar. Mas quando a coisa aperta, Senhor, né? Aí buscamos. Então Deus permite também isso daí. E o apóstolo Paulo sabia que essas tribulações aqui eram permissão de Deus para a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo, em momento nenhum, nós vemos ele escrevendo cartas de lamento. Meu Senhor Jesus Cristo, olha quanta coisa que o Senhor está fazendo eu sofrer e eu não mereço passar por tudo isso. Não. O apóstolo Paulo está dizendo, eu glorifico ao Senhor nas lutas e nas provações. E ele está passando isso para os romanos. Ele está mostrando isso para aquelas pessoas, para que elas permaneçam firmes. E olha o que ele diz. A perseverança produz a experiência. E a experiência, a esperança. Paulo quer dizer que a experiência que os cristãos têm da proteção garantida de Deus, quando, confiando em seu auxílio, suplantam todas as dificuldades. Estes mantêm-se firmes e suportam tudo com paciência. Quando o cristão está passando por um momento difícil, ele sabe que logo vai passar. Não é assim? Ele sabe que logo vai passar. Vai acabar. Vai acabar. Eu não sei aqui a realidade da tua vida hoje. Talvez você possa estar passando por um momento complicado, talvez você possa estar olhando, ouvindo essa mensagem e dizer, olha, de fato eu estou passando por algumas situações difíceis. Aguente. Essa luta aí vai gerar em você experiência, vai fazer com que você tenha paciência, vai fazer você crescer espiritualmente, vai fazer você amadurecer como pessoa, vai contribuir para que você melhore nas suas atitudes. E vai fazer com que você tenha cada vez mais esperança no nosso Senhor. E quando passar esse momento de tribulação, pode ter certeza que vai vir outro. Nós ficaremos livres das nossas tribulações, queridos, no dia que nós contemplarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, vindo buscar a sua igreja. Glória a Deus, que o nosso Senhor venha logo. Terceiro, os benefícios da justificação. A justificação em Cristo nos faz provar do amor de Deus. Foi o que nós lemos aqui nos versículos 5 a 8. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Irmãos, vamos ser sinceros. Vamos com toda sinceridade, seja franco aí no seu raciocínio. É fácil ajudar uma pessoa que é detestável? É fácil. Você vê um psicopata, uma pessoa aí que fez as maiores atrocidades. É fácil você chegar nele lá e dizer, eu te amo, e dar um abraço nele? Eu entendo o seu problema, eu entendo a sua situação. Eu entendo tudo isso. Quem teria condição de orar por Hitler, com todas as atrocidades que ele fez? Quem teria a condição de orar um dia e falar, Senhor, transforma a vida desse homem? E se um dia, se eu tivesse a oportunidade, eu queria pregar o evangelho para ele, dar um abraço e falar que Jesus Cristo lhe ama. Lhe amava, né? Falecido. Olha para vocês verem a nossa condição, o que é o amor de Deus. Porque nada nos diferencia das pessoas más, eu digo no contexto do pecado. Tá? Não estou dizendo que todo mundo
Tem as obras ruins, como essas pessoas, né, fizeram, ou pessoas cometem aí muitas maldades. Mas quando Deus olha para a humanidade, o que ele contempla? O que ele contempla? Pessoas caídas, mergulhadas no pecado, né? E olha o que é o amor de Deus, a justificação em Cristo. Ela nos faz provar do amor dele. Porque ele, contemplando que eu era um miserável, perdido, pecador, sujeito à sua ira, ele me resgatou. Ele resgatou você, porque ele te amou. Irmão, quando nós entendemos isso, não existe tribulação nesta vida que nos deixa angustiados. Porque nós somos envolvidos por este amor incondicional do nosso Deus. E é razão e é motivo para todos os dias eu e você glorificarmos a Ele. Exaltarmos ao nosso Senhor e dizer: meu Pai, muito obrigado por este amor e por esta graça. Cristo nos amou quando ainda éramos fracos. Fracos. Ninguém aqui foi eleito porque Deus viu alguma força. Não, ele olhou para eu e para mim, ele olhou para você e viu o quê? Pessoas fracas, caídas, mas ele morreu ao seu tempo por nós. Todos nós éramos sujeitos à ira de Deus. Vocês têm noção do que é isso, irmãos? A ira de Deus. Mas o que ele fez? Ele nos resgatou. Ele nos chamou e ele fez isso tudo por amor. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Deus, pois, confirma, ou seja, declara que seu amor para conosco é muitíssimo sólido e verdadeiro, visto que não poupou a Cristo, seu próprio Filho, por amor aos ímpios. Quem é pai aqui teria coragem de entregar seu filho para morrer por alguém? Jamais, né? Jamais. Jamais. Mas Deus fez isso. Deus fez isso. Por isso que a humanidade não pode, diante das calamidades que nós presenciamos, diante das coisas ruins que acontecem na nossa vida, quando acontecem algumas situações aí de catástrofes, as pessoas perguntam, onde está Deus? Deus não está contemplando tudo isso? Deus não vê o sofrimento das pessoas? Não, Deus ele vê. Ele contempla o sofrimento de todos. Ele contempla. Deus sabe o que é sofrimento. Deus sabe, Deus conhece, ele tem o conhecimento de dor. Sabe por quê? Porque ele entregou o seu filho e viu o seu filho padecer e ele decretou isso para que eu e você fôssemos livres do pecado. Irmão, não sei o que você sente aqui nesta noite. Eu não sei se tem algo que perturba o teu coração, mas eu convido aqui, nesta noite, a você refletir nessas palavras do apóstolo Paulo. Não deixe nada angustiar seu coração. Deus te ama. Deus te ama, minha irmã, do jeito que você é. Deus te ama, não importa as suas atitudes. Deus, ele ama você. Não fique se sentindo culpado, não fique se menosprezando, não fique depressivo, sentindo-se inferior aos outros. Não, Jesus morreu na cruz por você. Se você tem um pouco de convicção sobre isso, glorifique ao Senhor e alegre o seu coração. Glorifique a Ele, porque isso é resultado da justificação, é a prova do nosso amor, do amor de Deus pela nossa vida, e nós assim declaramos também o nosso amor para com Ele. Quarto, a justificação em Cristo nos garante a salvação eterna da ira de Deus. Nós lemos isso nos versículos 9 e 11. Para nós relembrarmos, olha o que o texto diz, olha o que nós lemos. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, nós sabemos perfeitamente que o homem, após a queda, ele quebrou a sua aliança com Deus. Não é? O que o nosso Senhor disse para o primeiro casal? Olha, no dia que se vocês nos obedecerem, vocês certamente
morrerão. A morte ali, uma morte que Deus estava fazendo referência, era a morte espiritual. Então a quebra da aliança resultou nisso, o rompimento. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para nós? Que uma vez reconciliados com Deus, nós estamos livres da sua ira. Estamos livres da sua ira. Irmãos, como é ruim ter o Pai irado conosco, não é? Como que é ruim. Vamos trazer isso, vamos tentar fazer uma aplicação para a nossa vida cotidiana. Eu não sei, né, quantos aqui, cada pai age de uma maneira, não é? Cada pai, quando o filho faz arte, ele corrige de uma forma para ver se o filho não comete mais aquele erro, não é? Então, quais são as práticas que normalmente os pais usam para disciplinar um filho ou para corrigir ele, não é? Vai deixar de castigo, primeiro vai conversar bastante, não é? Vai dar uma disciplina, vai conversar com ele, vai orientar. Antigamente era mais estreita a coisa, né? Era mais estreita. Às vezes eu sempre brinco com o Daniel e com a Isabela, eu falo, olha, eu não fazia para minha mãe 1/4 do que vocês fazem para nós. Questão da teimosia, sabe? É comum hoje. Os filhos da atualidade querem vencer os pais na teimosia. Quem trabalha com criança, quem é professora, quem é professor, convive com isso todo dia, sabe do que eu estou dizendo. Eles tentam vencer, você fala com eles hoje, amanhã você tem que repetir tudo de novo. E depois repetir. Ai da minha mãe se eu fizesse ela repetir alguma coisa. Ai de mim, coitado, não tinha. E a conversa não era essa 30 vezes, né? Não, era um aviso, o segundo a ameaça, o terceiro a concretização da promessa. O primeiro aviso, a conversa, a segunda a ameaça, a terceira concretizava o fato. Né? Não é ruim quando o pai chegava e dizia, depois a gente vai conversar. Não é? Não era ruim? Entra para dentro que a gente vai ter uma conversa agora. Como que é ruim? Né? Você sabe que a coisa vai ficar feia, a coisa vai ficar apertada. Mas, irmãos, vamos olhar isso aí na situação mais ampla, né? Espiritualmente falando. A queda transformou a humanidade no quê? Filhos da ira de Deus. Filhos da ira de Deus. Sabe o que é isso? Deus olhar assim, na sua presciência, e ele olhar para a humanidade e dizer, está tudo corrompido. Tudo corrompido. Quem trabalha aqui, ou trabalhou em fábrica, em produção, e está produzindo algo em série, se uma pecinha sai com defeito, as outras sai tudo. E o que tem que fazer? Destruir. Destruir tudo. Se é numa metalúrgica, está lá fazendo série lá. 10 mil peças por hora. Uma máquina produz. Estou usando aqui uma coisa aleatória. Tá? 10 mil peças. De repente, um modelinho lá deu um probleminha lá, condenou as 10 mil peças. O que tem que fazer? Destruir. Às vezes, se não tem mais conserto, vai ter que destruir. Deus olha para a humanidade, ele falou, tudo agora está sujeito, sabe o quê? A ser destruído, a ser castigado, a sofrer a minha punição. E olha o que é a reconciliação com Deus. Ele olha para essa humanidade caída e ele diz, eu não vou destruir todo mundo, não. Não vou punir todo mundo. Eu vou escolher esse, vou escolher esse. Eu vou escolher esse, vou escolher esse, vou escolher esse. Irmão, mas Deus escolhe um e deixa o outro? Sim. Sim, é a palavra dele. Tá? Tem muita gente que discute aí na teologia que isso é impossível, mas não. Se você estudar a Bíblia e interpretar ela da forma correta, você vai ver, se você chegar à comprovação que sim. E por que eu estou dizendo isso? É para trazer um choque em você? Deixar você com medo? Não. Eu quero trazer você a realidade do amor de Deus. O que é a nossa reconciliação? Porque hoje eu e você estamos livres desta ira. A gente pode glorificar o Senhor e dizer, Pai, obrigado. Porque eu sinto-me reconciliado com o Senhor. E isso já é motivo de alegria. Isso é motivo, irmão, para nós termos desejo de estar todos os dias na presença do Senhor. E buscar a Ele, e adorar a Ele com toda a nossa convicção.
Nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Éramos inimigos, diz ele, quando Cristo apresentou-se ao Pai como um instrumento da propiciação. Somos agora feitos amigos pela reconciliação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção, olha que graça. De inimigos do Senhor, filhos da ira, agora eu e você somos amigos de Deus. Amigos de Deus. Irmãos, existe coisa melhor neste mundo para mim e para você do que sermos chamados amigos de Deus? Amigos do Deus poderoso, do Deus soberano, do Deus poderoso, do Deus criador dos céus e da terra. Não é bom quando você tem um amigo e você não vê a hora de compartilhar algumas coisas com ele? Não é gostoso? Eu não vejo a hora de chegar à tarde e eu vou me encontrar com meu amigo. Eu quero contar tanta coisa para ele. Mas olha, nós temos um amigo celestial, o nosso Pai, o nosso Deus. E olha a oportunidade que eu e você temos nessa vida de conversar diariamente com Ele. Dizer, Senhor, aconteceu isso. E você sentir aquela paz e você sentir alegria. Sabe por quê? Porque isso é relacionamento com o seu Deus. É por isso que nos gloriamos em Deus por Cristo, de quem recebemos essa reconciliação. Pelo benefício da nossa fé, alcançamos a posição na qual nada nos falta de tudo quanto é necessário para a nossa felicidade. Crente, escute isso. Não lhe falta nada para contribuir com a tua felicidade. Ah, irmão, mas eu estou triste porque estou desempregado. Corre atrás. Né? Corre atrás, vai atrás. Ore ao seu amigo para te ajudar. Peça ao teu amigo para te dar orientações. Ah, mas eu estou doente. Ore ao seu amigo, ore a Deus. Ore ao Senhor. Converse com ele sobre isso. Sabe o que você vai sentir? Você vai sentir alegria na sua vida. Você vai perceber que essas coisas não roubam a tua alegria. Você vai perceber que essas coisas não trazem agonia para a sua vida. Porque é isso que essa reconciliação traz sobre as nossas vidas. É esses benefícios que eu e você vivemos, recebemos, pelo fato de sermos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os benefícios. E com isso, queridos, eu quero trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, a esperança que nós temos em Deus, ela jamais nos decepciona. Escute, se eu e você colocarmos a esperança em homens, corremos o risco de sermos frustrados. Sim ou não? Corremos o risco de sermos frustrados. Se eu e você colocarmos a nossa confiança num amigo, num parente, em quem seja quem for, às vezes até nos pais, às vezes nos filhos, a gente pode se decepcionar. Mas quando a esperança é colocada em Cristo, em Deus, nós não somos frustrados. É o que nós lemos, né? No texto de Romanos, o capítulo 5, versículo 5. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. A melhor coisa que tem para mim e para você é sentir esse amor de Deus na nossa vida. Viu? É a melhor coisa que tem. Sabe por quê? Esse amor de Deus nos ajuda a superar todas as nossas tribulações. Você quer ver uma coisa que as pessoas sofrem por não sentir a graça desse amor? É a pessoa ter rancor no coração. Já ficou com raiva de alguém por alguns instantes? Já ficou? Às vezes alguém faz alguma coisa e você fica meio decepcionado, não fica? Mas há situações que as pessoas criam um ódio no coração. Já viu aquele contexto? Olha, eu não posso nem citar o nome que eu fico arrepiado. Olha, nem cito o nome do fulano que eu nem quero ouvir. Não é? Às vezes a pessoa fica com uma raiva tão grande. Olha, se eu ver a foto dele, sabe quando um cachorro olha para o outro e fica todo arrepiado? Tem gente que fica daquele jeito. Irmãos, isso faz mal. Isso faz mal. Como que é ruim você passar o dia com raiva de alguém? Como que é ruim você passar a semana chateado com alguém?
Como que é ruim pessoas que vivem com rancor no coração, não é? Isso aí geralmente acontece mais com mulher, né? Mulher é mais sentimental. Mulher é mais sentimental, homem não. O homem, aconteceu alguma situação, vai pro inferno, tô nem aí. A mulher não, a mulher já é mais, né? Ela fica remoendo aquilo, né? E a mulher, ela guarda aquilo por mais tempo, né? O homem esquece, ainda mais se de repente uma simples conversa já resolve o problema. Agora a mulher, mesmo que conversa com ela, chega a uns anos que ela vai tocar no assunto. Mesmo que o assunto foi resolvido. Né? Tá de boa lá, de repente, nossa, mas olha, aquilo que aconteceu, né, que você participou, aí você leva um choque. Nossa, mas foi há 18 anos. Mas ainda mexe com os meus sentimentos. Ainda mexe comigo. E isso mostra o quê? Que é ruim, irmãos, quando nós temos alguma coisa no coração. Às vezes não é nem porque a pessoa está com raiva, com amargura, mas é porque é a nossa natureza. Nós temos facilidade para concentrarmos nas coisas negativas, né? Às vezes você pode pintar aqui esse prédio, fazer aquela pintura magnífica, talvez alguém não fale nada, que ficou bom, que ficou bonito, se ficou caro, mas se de repente der um vazamento e vir uma manchinha ali, a hora que a pessoa passa na porta, nossa, olha lá a mancha, e sai falando para uns 10. Não é assim que acontece? Nossa, você viu a mancha? Meu Deus do céu. Tem um vazamento no telhado. Aí já quer chamar até o conselho. Olha a mancha lá, presbítero. Você viu? Fala pro pastor. Porque temos facilidade para nos inclinarmos, para darmos mais atenção nas coisas ruins. Agora, quando eu e você somos alcançados por esse amor de Deus, e nós temos essa esperança, e nós vivemos isso, essas coisas são passageiras, essas coisas não ficam lá dentro, remoendo, não nos incomodam. E é por isso que eu e você temos paz. E é por isso que eu e você vivemos alegres. Não é porque as coisas estão ruins. Não é porque as coisas estão boas. As coisas podem estar ruins. Mas você desfruta da felicidade que há em Cristo Jesus. Não tem aquela música antiga, né? Acho que a gente cantou lá no culto no lar, né? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Louve ao seu Deus, crente. Para de ficar lamentando, fica reclamando, esquece tudo isso. Glorifica teu Deus. Glorifica, vira a página. Pega firme com Deus. Senhor, olha, eu detesto fulano, mas me ajuda a amar ele. Ele vai te ajudar. Senhor, ó, a luta tá difícil. Não, Jesus vai te dar força. Você vai chegar lá e você vai vencer. Irmão, eu tenho dificuldade com algumas coisas. Cristo, derrama do teu amor, da tua graça na minha vida. Ô Espírito Santo, me renove, ilumina o meu caminho, para que eu possa viver na plena paz e alegria. Segunda aplicação, o amor incondicional de Deus demonstrado na morte de Cristo, não é? Mas Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. O apóstolo João, na sua primeira carta, 1 João capítulo 4, versículo 10, diz assim: nisto consiste o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu não sei se em algum momento da sua vida você sente-se culpado por alguma coisa. Sinta-se aliviado aqui nesta noite, viu? Deus te ama. E a minha oração aqui é que você tenha convicção disso hoje e que você saia por estas portas com alegria e com cântico de louvor ao nosso Deus que sai da sua boca. Por último, a salvação completa por meio de Cristo. Nós lemos lá no capítulo 5, versículo 10 de Romanos: pois, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus, quanto mais estamos já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Irmãos, que isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo seja uma realidade na sua vida, que você possa viver isso, tá? Que você tenha essa expectativa, essa esperança de vencer a tribulação, de passar por ela, essa expectativa
de gloriar-se no Senhor nas suas lutas e essa expectativa de que um dia tudo isso irá passar. Tudo isso irá passar. E chegará o momento, então, que eu e você desfrutaremos da glória plena do nosso Deus e assim, então, teremos uma vida livre de todo pecado e de toda tribulação. Quero concluir aqui essa mensagem, né? Dizendo que o objetivo do apóstolo Paulo, então, nesta carta, né? É oferecer um vislumbre profundo da obra redentora de Cristo, que não apenas nos justifica diante de Deus, mas também nos garante uma esperança que transcende as tribulações desta vida. E esses versículos são um lembrete poderoso do amor incondicional de Deus e da segurança que nós temos em Jesus Cristo. Amém. Que esta palavra edifique a tua vida e alegre o teu coração aqui nesta noite. Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor. Pai Santo e Eterno, bendito seja teu nome. Senhor, nós glorificamos a Ti pela mensagem, pela Tua palavra. Meu Deus, eu peço que não fiquem em nós dúvidas, incredulidade. Senhor, que possamos lembrar-nos a cada dia que nós estamos livres da ira, da condenação eterna. Meu Deus, que o Senhor nos amou. Meu Pai, que fomos alcançados pelo amor do Teu Filho Jesus. Senhor, ajuda-nos a cada momento nós lembrarmos disso e glorificarmos ao Senhor. Nos momentos ruins, difíceis, nos momentos bons. Meu Deus, importa que em tudo possamos glorificar-te para todo sempre. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma semana abençoada. Assim eu oro e agradeço no poder e na autoridade do teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém.